Olá, lindona! Sejam muito bem-vindas a mais uma live por aqui. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Juliane Kim, especialista em imagem pessoal e leitura corporal. E nessas lives aqui no YouTube, Facebook, Instagram, a gente discute estratégias para mães se sentirem poderosas da cabeça aos pés em até 10 semanas. E o tema de hoje, gente, é sou mãe e só uso roupas largas. Vamos falar sobre esse tema. Eu tenho certeza que muitas mamães por aí se identificam com esse tema. Seguinte, se você é mãe, seja de um menino, de uma menina, de 2, 5, 10 filhos aí. Bom, a gente sabe que conforme a gravidez, conforme vai seguindo aí a gravidez, o nosso corpo vai mudando, o nosso ritmo vai mudando, né? E tirando aí as exceções de mulheres aí que fazem exercício desde sempre, já tem uma rotina, bem magrinha, enfim. Mesmo essas mulheres, na verdade, tem muita mudança relacionado ao corpo, né? E o nosso corpo, depois aí da gravidez, depois que a gente tem o nosso filho, ele demora também para voltar, né, ao normal. Apesar que dizem que nada mais é igual antes da gravidez. Então, todo mundo que é mãe aí, né, ficou grávida, teve o sereninho, sabe como é difícil essa mudança de corpo, certo? E depois, né, que o bebê nasce e tal, mesmo nos primeiros meses, a gente precisa aí de tudo mais confortável, certo? E quando eu falo confortável, é aquele confortável físico, né? Fora as mães que estão ali amamentando, sabe que tem que puxar a roupa, tirar a roupa, enfim, é uma loucura só, certo? E mesmo depois que passa essa fase mais assim, demandante, né, da amamentação e tudo mais do bebê, a gente precisa de muita praticidade, certo? E quando a gente fala de praticidade, é carregar a criança, agachar, sair correndo, fazer várias coisas aí. E cada vez mais o conforto é necessário, a praticidade é necessária. E tudo isso acaba influenciando não só nas roupas que a gente veste, que a gente procura ali, mas também nos acessórios, até mesmo no cabelo. O que a gente procura usar acaba sendo ali muito diferente, né? Um exemplo disso sou eu. Apesar de eu ser consultora e coaching de imagem, eu ter esse conhecimento e esse autoconhecimento sobre imagem pessoal, o que vestir em relação também ao cabelo, maquiagem, etc. Uma das coisas que eu deixei de usar foram brincos e colares grandes. Eu sempre gostei muito. Quem me acompanha por aqui, né, nas redes sociais há um bom tempo, sabe que ao vira e mexe, eu usava aqueles colares, até mesmo de bolas, né? Era um pouquinho a minha marca registrada, ou se não era o colar, era um brinco grandão como esse, né? Aí você fala assim, Ju, então por que você tá usando agora? Eu tô usando agora porque eu não tô com a Aurora, porque eu não vou para algum compromisso com ela, eu não tô cuidando dela. E detalhe, gente, esse brinco aqui, apesar dele ser grande, ele é aquele de clipe. Então, se por acaso, porventura, a Aurora inventar de puxar esse brinco, tá tudo certo, não vai acontecer nada, né? Inclusive teve até um episódio muito engraçado que eu tava com ela uns meses atrás aí, na pediatra,
E eu tava com um desses ear cuffs, só que ear cuff grande, que ele não prende aqui, né, na lateral da orelha, mas sim aqui. Então parecia ser um brinco normal. E o que, se para quem não sabe o que é ear cuff, são aqueles brincos que só encaixam, né? O cuff é justamente isso, do encaixe. Ele não tem nem o furo e não é também de clipe. E eis que, no meio da consulta na pediatra, a Aurora puxa um dos meus brincos e faz assim. Na hora que a pediatra viu isso, ela fez assim, gente. Eu comecei a dar risada. Eu falei assim, não se preocupa, é um ear cuff. Ele pode sair justamente pensando nisso. Ela, ai meu Deus, que susto. Já falei, pronto, arrancou a orelha, né? Então, essas são uma das medidas que eu, Juliane, tomei, porque eu gosto de acessório, eu tenho um estilo que gosta de se emperequetar, que gosta de usar coisas diferentes, e eu mesmo sendo mãe, eu mesmo cuidando de uma bebê, uma criança pequena, eu quero me enfeitar, né? E isso foi uma das alternativas, na verdade, que eu achei. E tudo, quando a gente vira mãe, você tem que pensar ali, né? O que acontece, o que vai acontecer. Tomara que caia, então, nem pensar em usar, né? Quem gosta de tomara que caia, eu gostava de tomara que caia, quando tem filho sabe que o negócio realmente cai. E então, a gente tem que ter essa habilidade de e trocando ali, né, as nossas roupas, os nossos acessórios. E uma outra coisa que eu passei a não usar, por exemplo, foi salto, principalmente salto fino. Quando eu saía com a Aurora, mas isso é uma coisa que eu tô mudando, inclusive, né? Que os meus saltos agora, eles estão um pouquinho mais baixinhos, eles estão mais grossos também. Só que essa mudança não foi necessariamente uma consequência só de eu ter tido a Aurora. Mas também pelo fato de eu ter mudado aqui para Luxemburgo, aqui a gente anda muito a pé, anda muito de transporte público, as ruas nem sempre são aquelas ruas, né, asfaltadas, bonitinhas, porque tem muito centro histórico. Então imagina você andando com salto fino nessas ocasiões. Eu não aguento, tem estilo sim que aguenta, por exemplo, quem tem o estilo sofisticado, glamour, não tem problema nenhum. Mas no meu caso eu tive que fazer essas mudanças não só por conta da Aurora. E eu ouço muitas mães falando que não se reconhece mais no espelho, ou seja, quando ela se vê ali na frente do espelho, ou está relacionado ao corpo, ou ao estilo, ou porque não tem tempo ali de se arrumar, então acabou se descuidando um pouco, deixou o cabelo crescer, não faz mais as unhas, né, não se maquia mais, enfim, várias coisas relacionadas ali, que quando ela se olha no espelho, ela fala assim, quem é essa? Né? E isso muitas vezes acontece depois de meses e às vezes até alguns anos depois que a gente se torna mãe, não é de um dia para o outro, né? Porque a gente se envolve ali no dia a dia, a gente se envolve ali na rotina, naquela monte de atividade, em várias coisas que a gente precisa fazer, e o se vestir nada mais é do que uma coisinha ali que a gente faz todos os dias, é uma necessidade, não é algo que você sai ali pelada, você não pode, teoricamente você não pode sair pelada, mas na maioria dos lugares, né? Então, é uma coisa que você faz todos os dias. E quando a gente faz algo todos os dias, ou seja, aquilo se torna um hábito, a gente faz tudo meio que no automático. É muito mais natural você fazer aquilo. Só que quando a gente fala do vestir, o vestir está diretamente relacionado com o nosso estilo de vida, com o nosso trabalho e principalmente com a nossa personalidade. Então, se o ato de vestir
né? Se você mudou a sua rotina, se agora você precisa de outras funções ali no seu dia a dia, na forma de você se vestir, seja acessórios, seja cores, se isso não está alinhado com a sua nova realidade e com você mesma, com a sua personalidade, é onde as coisas desandam. E quando você percebe, quando você se dá conta que é depois que dá aquela baixada, né, na rotina corrida, que você está se acostumando agora com um novo serzinho na sua vida, é quando você olha no espelho e fala, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Tem mulheres também que eu ouço falar, mães que eu ouço falar, que não se sente mais tão atraente, tão mulher, que agora está muito na função de mãe, da cuidadora, né? E também que o seu estilo mudou completamente, não sabe mais como voltar naquele estilo, nem eu falei aqui, por conta da sua nova rotina, e tem que agachar, e tem que pegar bebê, e tem que se arrumar rápido, porque a gente tá falando de tempo aqui também, né? Agora tem uma nova vida no seu dia a dia. O que fazer? Se antes de ter o seu filho, a sua filha, você já achava que não tinha tempo, quem dirá agora? Então, como encaixar tudo isso? Como encaixar o você nessa nova rotina, certo? Então, quando você tem essa sensação de que, o meu estilo mudou, bem provável que não é o seu estilo que mudou, e sim o seu estilo de vida, a sua rotina já não está mais encaixando, aliás, o contrário, né? Aquele seu guarda-roupa já não está mais encaixando com o seu novo papel agora que você tem, a sua nova rotina que você tem, tá? Porque o seu estilo, na verdade, nada mais é do que a sua personalidade refletida na sua imagem pessoal. Então, tudo aquilo que tem no seu guarda-roupa, de certa forma, representava quem você era, junto com o estilo de vida, a rotina que você tinha. Agora que você tem outro estilo de vida, um novo ser, um outro papel na sua vida, aquilo não funciona mais. Por isso que você, inclusive, tem aquela sensação, essa sensação de, putz, o meu estilo mudou. Mas e agora? Como voltar? Essa é uma questão bem delicadinha que eu vou falar daqui a pouco. Não, vou falar agora mesmo. O que acontece? Vou te dar uma notícia, eu não sei se vai ser boa, se vai ser ruim, mas vou te contar um segredo. Não volta mais aquele estilo. Pode até algumas roupas, na verdade a maioria das roupas, depois que você volta um pouco o seu peso, depois que você não precisa mais amamentar de repente, né, a criança, ou depois que eles estão um pouquinho maior, não precisa tanto daquele cuidado de um bebê, de uma criança pequena, muitas vezes você consegue voltar a usar aquelas roupas que você usava. Mas não vai ser 100%. Ou se voltar, vai demorar muito ainda, né? Então, é muito... Como é que eu vou dizer? É muito difícil, né? Você ficar nessa situação de... e agora? Minha vida mudou, mas tem roupa que eu gosto, o que eu faço com essas roupas que eu usava, gostava, mas vai demorar para eu voltar, o que eu vou fazer? Né? E eu ouço mulheres também falando, mães, na verdade, falando que as roupas que usa agora são todas mais largas, são tanto pela praticidade, conforto e também por não ter mais tanta confiança no seu corpo. Porque quando a gente fala de mãe, né, principalmente se você engravidou, se você agora tá há poucos meses, até um ano mais ou menos, dificilmente o seu corpo muda de novo, a não ser que seja muita exceção, né? Então,
Quando a mulher para olhar no espelho, quando aquela mãe para olhar no espelho, muita coisa mudou e muita coisa mudou muito rápido. Só que ela só vai se dar conta depois de um tempo. E ela também começa a se tocar quando ela começa a voltar a tentar usar aquelas roupas que estava parada no guarda-roupa, porque estava grávida, porque sua barriga estava grande, porque tinha acabado de ter nenê, porque estava amamentando. E quando ela começa a voltar a usar aquelas roupas, ela fala, opa, peraí. Aqui tá mais apertado, não tá mais me favorecendo tanto, não gosto tanto disso, aquilo. E aí? Né? E dentro de tudo isso, a consequência muitas vezes é passar a usar justamente essas roupas mais largas. De certa forma, escondendo um pouco, né? Aquele corpo que já não se sente muito mais confortável, porque ele mudou bastante e não quer nada justo, ó, apertado por conta da praticidade do dia a dia, enfim. Só que aí eu quero deixar muito claro uma coisa aqui para você, mãe. Que o problema, no final das contas, não tá em usar roupas largas. Não tá em usar roupas largas. O problema vai muito além ou muito antes dessas roupas largas. Tá? Inclusive, tem personalidades de estilos que gostam de usar roupas mais largas. E tá tudo bem. Né? Então, se você mudou, se você é mãe agora, se olha no espelho, se tocou que usa roupas mais largas, não tá se sentindo bem mais, hoje eu quero falar justamente com você, mães que não se sentem bem usando roupas largas e querem mudar, querem ajustar, achar uma forma de equilibrar esse novo estilo, na verdade. Novo estilo, né? Eu vou falar um pouquinho mais de estilo pessoal. Eu já falei aqui, né, que na verdade não foi o seu estilo pessoal que mudou, mas sim o seu estilo de vida. Que o seu guarda-roupa que você tinha antes não está encaixando mais na sua vida, no seu estilo que você tinha. E isso não está relacionado só à roupa, né? Eu tô falando aqui de imagem pessoal e estilo de vida também. Então, para você, essa live de hoje é para você, mãe, que tá usando roupas largas, que não se sente bem em usar roupas largas. Se você se sente bem em relação a isso, tá tudo certo. Essa live aqui não é para você, tá? Mas se você não se sente bem, de certa forma você tem aquele sentimento de, putz, eu quero voltar a usar roupas mais ajustadas, inclusive as minhas roupas, mas eu não sei como fazer isso mais. Nessa nova vida, nessa nova função que eu tenho hoje como mãe, mesmo depois de alguns anos, fica aqui que eu vou te ajudar a seguir um passo a passo para você pelo menos conseguir sair desse ciclo aí vicioso, né? De, eu não tenho que vestir, eu vou pegar isso daqui mesmo, porque é confortável, porque é prático, porque é largo, não dá para ver muito meu corpo, né? Não marca muito, não dá para enxergar muito aqui, né? E o importante é você saber que você parar de usar roupas largas também não vai resolver todo o problema. Tá? Porque o primeiro ponto é que você tem que pensar o seguinte: o porquê que eu passei a usar essas roupas largas? O porquê que eu passei a optar por isso? Vai muito além só do conforto, vai muito além só da praticidade, né? Um exemplo disso. O problema que eu falei aqui não tá em você usar roupa larga, certo? E a questão aqui é,
Por que parar de usar só roupas largas, sendo mãe, se você se incomoda com isso? Imagina aqui comigo. Você já teve a sensação de achar que tem pouca comida num prato? Aí quando você acabou de comer, estava super satisfeita? Você olhou assim pro prato e falou assim, nossa, bem pouco, né? Aí você foi lá, comeu, tal, no final você falou assim, nossa, eu tô super satisfeita. Que, na verdade, se você fosse analisar ali, o prato em si era grande, então a quantidade de comida pareceu ser menor, comparado com aquele prato, com aquela vasilha. Essa comparação também se dá quando você usa roupas largas. Como assim? Isso se chama ilusão de ótica, gente. Se você usa roupas largas, porque você não está se sentindo bem com o seu corpo, porque você engordou mais, porque você agora tá com mais curvas, mais barriga, mais bunda, enfim. Quanto mais larga e volumosa for a sua roupa, na verdade, maior você vai se sentir e também parecer. E o contrário também é verdade. Quando eu falo o contrário também é verdade, quanto mais justa a roupa, quanto mais apertada a roupa, mais gorda, maior você também vai parecer, porque vai marcar exatamente as suas linhas, né? Então, essa questão de, já não tô me sentindo bem, porque eu engordei, porque o meu corpo tá diferente e tudo mais, e optar por usar roupas largas, na verdade, é um dos maiores erros que você pode estar cometendo. Principalmente se você tá com essa sensação de que seu estilo mudou, você não se sente bem mais com o seu corpo, você se olha no espelho, não se identifica mais, você não se reconhece mais. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a essas atitudes que você acaba tomando por tentar esconder aquilo que você não gosta muito. Um exemplo disso, né? Eu sou uma pessoa baixinha, tenho estrutura pequena, mas eu sou, na verdade, uma falsa magra. Sempre quando eu ia em loja, principalmente para comprar calça, por exemplo, achavam que a minha numeração era 1 ou 2 calças menores. E hoje em dia, principalmente, porque eu uso muito bem a ilusão de ótica, a comparação do prato com a comida, né? E principalmente em relação à minha pochete, porque eu tenho uma bela de uma pochete, né? Eu já tinha um pouquinho, tá? Eu tava acima do peso agora, né? Depois que eu tive a Aurora, isso daí ressaltou mais ainda. Mas a questão aqui é: como disfarçar isso? O como entender essa ilusão de ótica dentro do seu estilo, dentro do corpo que você tem agora, justamente para conseguir disfarçar isso. Não é com roupa larga que você vai resolver isso. Definitivamente. Uma das técnicas, inclusive, eu vou falar aqui. Mas, antes de mais nada, eu quero que você entenda que tudo é questão de proporção. Que nem eu falei do exemplo aqui. Da comida com o prato. O prato era bem maior. A comida que fica no prato ali vai parecer bem menos quantidade. Quanto maior o prato, vai parecer menor. Vai parecer menos quantidade. Então, é tudo questão ali de proporção. Aí você pode pensar assim, Ju, mas no meu caso não tem jeito. Porque eu engordei muito mesmo, não acho roupa com meu tamanho, não acho que me favorece, não tem nada que serve pra mim. Por isso que eu acabo usando essas roupas largas. Primeiro, você já viu alguém pelado na rua?
Sem ser esses lugares aí que você pode ficar pelado. Mas você já viu alguma pessoa pelada na rua? Já sabe a resposta, né? Segundo, se o mundo não tivesse tão globalizado hoje em dia, a ponto de chegar roupa em 10 dias da China, em qualquer lugar, inclusive no Brasil, que fica lá do outro lado do mundo, eu até concordaria com você. A gente tem bilhões de pessoas no mundo e todo mundo anda vestido, teoricamente. Ou seja, tem sim roupa para você. O problema, o grande problema aqui, não é que não tem roupa para você. Aí, então, por que que você, mãe, que se sente, que se vestia bem antes, ou relativamente bem, né, tava ok ali, hoje em dia você não consegue sair desse ciclo da roupa larga, do conforto, da praticidade? Existem 3 problemas principais que eu vou te falar o porquê você não conseguiu sair da maldição da roupa de mãe. E eu não tô falando aqui que todas as mães usam roupa larga, tá? Mas a maioria acaba caindo nessa armadilha. Não só larga, muitas vezes preto, cinza, sem estampa, sem cor. Ai, porque eu não tenho tempo, porque é básico, porque é rápido, porque é prático. Será mesmo? Será mesmo? Só que até que ponto essa praticidade, esse conforto, você está pagando o pato? Será que o preço não está muito alto? Para deixar sua autoestima lá embaixo, para você não se sentir bem? Gente, se vestir é uma coisa que você faz todo santo dia. É a mesma coisa que cada vez que você for comer, você pensar assim, putz, eu vou comer de novo. Putz, eu vou comer de novo. Será que você merece todo santo dia acordar, olhar para o seu guarda-roupa, olhar para o espelho e pensar, putz, eu vou ter que me vestir de novo. Putz, eu não aguento mais. Principalmente agora que você tem tanta coisa para você, tanta coisa para fazer, para cuidar, né? Então, antes de eu te falar alguma coisa, como resolver isso, eu quero te mostrar aonde você pode estar errando. Tem 3 problemas aí, do porquê você não consegue sair desse ciclo, dessa maldição de roupa de mãe confortável, de roupa de mãe mais larga. E um deles, o primeiro problema pelo qual você não consegue sair da maldição da roupa de mãe larga, de roupa de mãe confortável, é que você ainda pode estar muito no começo, por exemplo, da amamentação. Seu filho acabou de nascer. Talvez você esteja, né, nessa ansiedade de, ai, não, eu tenho que me arrumar, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre... Calma. Se você tem os estilos, por exemplo, glamour, nostálgico, sofisticado, elegante, que é o ponderado, bem provável que você tenha essa cobrança sobre si mesmo, mas calma. Primeiro ponto, tenha um pouco mais de paciência consigo mesmo. Tem formas e formas, obviamente, de você estar bem vestida, mesmo dentro da sua casa, mesmo amamentando, mesmo cuidando de um bebê. Mas com certeza não é agora que você vai conseguir usar todas as suas roupas, muito pelo contrário do seu guarda-roupa. Tá? E como fazer isso então? Se você, mãe, que tá ainda nesse período, no comecinho, quer se sentir mais arrumada, quer sair um pouco desse negócio da roupa confortável, larga e tudo mais, tem roupas aí
normais, inclusive, sem ser para amamentação, que você pode usar. Eu mesma fiz isso. Por quê, gente? Eu me recusei, na verdade, a usar roupa de amamentação. Não é por nada não, tá? Não sei se você usa, se você não usa, é prático? É muito prático. É bonito? Não, não é bonito. Eu cheguei a procurar na internet, uma das minhas amigas me emprestou alguma das blusas, né, para amamentação, mas gente, aí eu falo, né, aí aqui é um recado pro mercado da moda, que faz roupas para grávidas ou amamentação. Gente, o que acontece com essas roupas? A gente já se sente estranha. Tem mulher aí que se sente linda, maravilhosa, né? Na gravidez, depois amamentando. Acho lindo isso, gente. Não que eu não tenha me sentido. Mas, sem romantizar aqui, eu não me senti a mulher mais linda do mundo grávida. Eu me senti super bem, super bem. Porém, contudo, no entanto, a gente sabe que no backstage, ali atrás, rola muito mais coisa, né? Não é mil maravilhas, não é essas, né? Esse mar de rosas. E definitivamente as roupas de amamentação, pelo menos pra mim, não rolou. Inclusive, uma das blusas que eu comprei durante a minha gravidez, usei durante a minha amamentação, durante o período que eu amamentei a Aurora, e eu continuo usando mesmo depois disso, essa blusa que eu tô aqui. Exatamente essa daqui. Por quê? Primeira característica, ela é uma blusa cruzada. E ela é uma blusa cruzada que ela tem um ganchinho aqui da própria blusa. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Será que quem tá no YouTube consegue enxergar, gente? Quem tá no YouTube, no Facebook, não sei. Aqui, ó. Ela tem um buraquinho aqui que ela passa, que é um transpassado. E isso daqui me facilitou muito para eu amamentar. Eu conseguia ajustar aqui na frente. Então, blusas transpassadas, vestidos transpassados são muito práticos. Que são roupas normais, que não são para gravidez, que não são para amamentar, e que você vai se sentir mais arrumada. Que não necessariamente são roupas largas, inclusive, são roupas folgadas. E como ele tem esse transpassado aqui, esse buraquinho, inclusive essa blusa ela dava uma ajustada. Eu usei até praticamente o final da minha gravidez. Batas, por exemplo, que tem a parte da cintura logo abaixo dos seios. Também são ótimos. Porque aquilo você consegue também usar depois da gravidez, se você vai amamentar, qualquer coisa você, né? Coxa, enfim, também o ideal é que tenha esse transpassado. Camisa de botão de frente. Blusas com botão de frente. Sabe uma coisa que muitas grávidas talvez não saibam esse truque? O que eu fazia? Quando eu estava amamentando a Aurora, eu usava camisa normal de botão com colete de lã, aqueles mais larguinhos, oversized. Sabe o que eu fazia? Como estava frio já na época, né? Eu abria o meu botão da camisa na parte de baixo, puxava a lã, cobria ela, já ficava quentinha, amamentava ali, ó, que uma beleza. Depois tirava ela, tava como se eu tivesse com a camisa fechada, porque a lã, né, o colete de lã por cima, e ó, show de bola. Então, ver essas roupas também que você pode usar durante a gravidez, durante a amamentação e depois também é uma ótima forma de você evitar essas roupas básicas, confortáveis, largas e também que tenham ali mais utilidade, né? Que você não precisa usar, que você não vai acabar usando só naquele momento. Certo? Então, aqui vai o segundo problema do porquê você ainda não consegue sair da maldição da roupa de mãe, da roupa confortável,
na roupa larga. O segundo problema é baixo conhecimento da sua beleza, do seu autoconhecimento raso. Como assim? O que isso tem a ver eu usar roupa larga, né? O que isso tem a ver você, mãe, usar roupa confortável? Deixa eu te falar uma coisa. Se antes de você ser mãe, já tinha dificuldade de se vestir, de escolher roupa, tinha roupas ali no seu guarda-roupa que você não usava, com etiqueta, que você tinha dificuldade de combinar. Imagina agora que você tem um outro estilo de vida, que o seu corpo mudou, que o seu estilo mudou, que agora você tem uma outra rotina, que você agora precisa cuidar de uma criança, que tudo mudou na sua vida. Certo? Aí imagina, aí você fala assim, João, mas o porquê então que antes eu conseguia dar um jeito? E agora que eu sou mãe, agora que tudo mudou, eu tô tão perdida assim. Pensa aqui comigo. Você conviveu, teoricamente, com esse seu corpo que você tinha há pelo menos 10, 15 anos. Há pelo menos 10, 15 anos. Então, durante esses 15 anos, você foi experimentando ali várias coisas e chegou num denominador comum ali. Que, apesar de eu não usar uma coisa ou outra, tá, eu sei mais ou menos já o que funciona para mim. Aí depois que você se tornou mãe, que muitas coisas mudaram, o que aconteceu? O seu período de experiência em relação a essa nova vida, essa nova rotina, esse novo estilo de vida e novo corpo é muito pequenininho comparado com a experiência que você tinha sobre o seu corpo anterior. Entende? Imagina aqui comigo que você nunca tenha cozinhado nada além de feijão e arroz. Aí alguém chega, você passou sua vida inteira, durante 15 anos cozinhando feijão, arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão. Aí chega uma pessoa, te dá 5 ingredientes que você nunca viu na vida e fala para você fazer qualquer outra comida, de outro estilo. Por mais que você tenha experiência de cozinhar feijão e arroz, você vai ficar ali perdida. Vai falar assim, é de comer. Eu acho que corta aqui, eu acho que corta assim, eu acho que cozinha ali, não sei se frita antes, depois pode juntar, se não pode. É a mesma coisa. Você agora tem novos ingredientes. Você tem que cortar de outro jeito, você tem que colocar na panela ali em ordem diferente, cozinhar menos, cozinhar mais. A gente tem dúvida, insegurança naquilo que é desconhecido. E esse baixo conhecimento sobre a sua beleza, quando eu falo sobre a sua beleza, eu falo sobre o que favorece o seu corpo, o que você gostava, do porquê daquilo. Você ter, na verdade, consciência do que te favorecia, do que você gostava, do porquê, o motivo pelo qual você gostava daquelas coisas que você usava, seja acessório, maquiagem, cabelo, etc., você não ter essa consciência faz com que você, quando você tem essa mudança drástica na sua vida, agora como mãe, como uma nova rotina, faz com que você fique mais perdida ainda. Aí o que acontece? Você acaba correndo justamente para o que é mais fácil, para o que é mais prático, para o que é mais cômodo. E se isso está te fazendo bem, tá tudo certo. O problema é quando esse prático, esse conforto te incomoda. E não te incomoda fisicamente, te incomoda ali dentro. Isso afeta sua autoestima,
Isso afeta como você se enxerga, como você se relaciona com os outros. E é onde isso acaba ligando, inclusive, esse segundo problema que leva ao terceiro. Qual que é o terceiro problema do porquê você não consegue sair dessas roupas largas, dessa maldição da roupa de mãe? O terceiro problema nada mais é do que você achar que só roupas largas são confortáveis. Ou de repente legging. E não tem nada de errado em você usar legging. Eu uso legging. Só que como você usa legging? Por que você usa legging? Tudo tá no motivo, tudo tá por trás ali de quem você é. Aí eu te pergunto, você sabe o porquê você gosta de camisa branca com bolinhas vermelhas, por exemplo? Sabe por que uma calça reta te favorece mais ou te favorecia mais do que uma calça justa? Você ia ali, ó, tudo no automático, tudo no experimento. Você não tinha consciência daquilo. Entender o seu estilo, entender sobre a sua beleza é isso. Você começar a tomar consciência do motivo pelo qual você gosta de um brilho, do motivo pelo qual você gosta de uma camisa azul. E se aquela camisa azul, por exemplo, que você gostava, não está mais funcionando agora, você precisa achar outras alternativas. Mas se você não sabe o porquê você gosta daquela camisa azul, você não consegue achar um substituto. E aí que tá a questão, aí que entra a questão do autoconhecimento. Até porque, gente, por mais que uma mãe precise de conforto, precisa de praticidade, existem níveis de conforto diferentes. E isso, inclusive, depende muito do seu estilo pessoal. Não só o fato de ser mãe, de você ser mãe. Até porque tem mães aí que continuam usando muito salto, decote e tudo mais, e tem estilos que segura esse tipo de roupa, segura esse tipo de estilo, de look, de visual. Mas isso está diretamente relacionado com a sua personalidade. Como, por exemplo, quando eu falo de estilo pessoal, por que o nível de conforto é importante você entender? Primeiro, tem diferença entre o nível de conforto físico, entre o estilo natural e o estilo sofisticado. E quando eu falo de estilo, gente, eu uso a metodologia com 10 personalidades de estilo. Uma pessoa pode ter de 1 até 3 estilos composto dentro do seu estilo pessoal em proporções diferentes. E dependendo do seu momento de vida, do seu estilo de vida, onde você mora, profissão e tudo mais, esses estilos eles vão diminuindo, aumentando ali, eles vão se ajustando. Só que se você não tem consciência disso, que inclusive um dos fatores é o nível de conforto físico, você fica perdida. Você acaba correndo para aquele básico, você acaba correndo para aquele conforto físico, que em algum momento você viu ali que funciona, ou você viu na internet, enfim. Mas, dando um exemplo aqui, do estilo natural e do estilo sofisticado. O estilo natural, por exemplo, a prioridade dele, para a mulher que tem um estilo natural, a prioridade dela é o conforto físico. Então, independente se ela é mãe, se ela é alta, se é magra,
Independente da situação, ela preza pelo conforto físico e muitas vezes gosta até mesmo de cortes mais largos. Que nem agora tá nessa moda do oversized, que são aqueles modelos mais larguinhos mesmo. O estilo natural tá durando. E tá tudo bem. Só que o nível de conforto físico dele é alto, ele precisa disso, é uma necessidade. Faz parte da personalidade dela. Então, essa mãe, mesmo antes, já usava isso. E a mulher que tem um estilo sofisticado, então, por exemplo. Imagina que comigo, uma mulher que tá sempre assim nos trinques, da cabeça aos pés, mas que nunca tem um fio ali fora do lugar. Ela passa, todo mundo olha, ela chama de fato a atenção. Ela passa aquele ar de poder, aquele ar de eu sou poderosa. Adora a alfaiataria, mas não é aquela alfaiataria comum, é aquele mais ajustado no corpo, tá sempre com salto, acessório bacana e tudo mais. Essa mulher, ela vai sim abdicar do conforto físico para estar bem mais arrumada. E mesmo quando ela é mãe, ela vai sim fazer um esforço, ela vai dar um jeito ali de sempre estar ali nos trinques. Ou seja, o nível de conforto físico dela é menor, a necessidade desse conforto físico dela é menor. E quando essa mulher tem o estilo, pessoal, sofisticado, e ela acaba caindo nessa armadilha de usar roupas confortáveis, usar roupas largas, e ela não tem essa consciência sobre o estilo pessoal dela, é onde acaba justamente afetando a sua autoestima, o seu jeito de ser. Inclusive, o relacionamento ali entre outras pessoas. Então, é muito importante que você entenda qual é esse seu nível ali de conforto. E principalmente o que te faz se sentir bonita e por quê. Porque isso vai fazer com que você saia justamente desse ciclo de eu preciso de conforto, eu preciso de coisa básica, prática e tudo mais. Só que você precisa entender o porquê. Você precisa realmente, de fato, parar ali para pensar. Poxa, o que eu fazia antes? O que eu fazia antes que fazia com que eu me sentisse bem? O que eu fazia antes que fazia com que eu me sentisse bonita, que eu me sentisse arrumada, que eu me sentisse poderosa? Isso vai te ajudar a começar a enxergar, inclusive, o que você já tem no seu guarda-roupa de outra forma. Porque se um decote nesse momento não está funcionando, porque a criança puxa, porque você precisa carregar a criança e tudo mais, tá, mas o que o decote me trazia? Qual era a sensação que eu tinha? Será que era porque eu me sentia mais sensual, mais mulher, mais poderosa? Então, agora que eu não consigo usar esse tipo de roupa, o que faz com que eu me sinta dessa forma? O que eu posso substituir? No final das contas, você tem que parar para se olhar um pouco. Jô, mas eu não tenho tempo. Então, você não vai sair desse ciclo. É um pequeno esforço que você precisa sim fazer para sair, para parar de usar as roupas largas. Ah, Jô, mas eu preciso emagrecer antes. Será? Quanto tempo você vai demorar para você fazer um plano, para você colocar isso em ação, para você emagrecer e tudo mais? E eu não tô falando aqui que você não vai fazer isso, que você não é capaz, muito pelo contrário. Mas existe sim estudos que comprovam
que mostram, inclusive, que quanto mais você se sente bem, mais você tem motivação para agir, para tomar ações, para se cuidar. Eu tenho exemplos de clientes disso, que me falaram: Ju, depois da consultoria de imagem, eu passei a cuidar melhor da minha alimentação, passei a fazer exercício, porque eu passei a me sentir mais arrumada, mais bonita. Mãe, inclusive. Ok? Resumindo aqui, a nossa live de hoje: como sair desse ciclo da roupa larga? Como parar de usar de roupa larga? Usar roupas largas, se você quer, obviamente. Então, primeiro, entenda em que momento da sua vida de mãe você tá e o porquê você tá incomodada com o fato de você estar usando roupas largas. Porque você tá escondendo o seu corpo, porque não mostra justamente as suas curvas, mas você tá meio insegura, você precisa de conforto físico, de praticidade. Segundo, não pense nas roupas sendo mãe, mas pense nas funções que você precisa. Eu ouço muitas mulheres, inclusive, falarem assim: agora eu preciso me vestir como mãe. O que isso significa? Me vestir como mãe. Gente, antes de mais nada, você é uma mulher. Você é uma mulher. Você é namorada, esposa, filha, um profissional, enfim. E ser mãe foi uma função, na verdade, que você adicionou ali no seu currículo como pessoa. E eu vou dizer aqui que é uma função muito importante, né? Mas o se vestir como mãe não faz sentido. Porque quantas mães existem aí no mundo que são tão diferentes? E eu não estou falando só fisicamente, né? Eu estou falando sobre personalidade, valores, profissões, enfim. Que é vestir como mãe. Ou seja, muda esse seu mindset para as funções que você precisa exercer agora depois de ser mãe. É diferente. Não se coloca numa caixinha. Você é única no mundo por algum motivo. Por algum motivo. Então exerça isso. Essa unicidade. Tá? Terceiro, se observe. Reflita sobre você. Jô, eu não tenho tempo. É assim que... É isso mesmo agora então que você tem que fazer. Você já ouviu aquela história de que quando fala assim, você tá ansiosa, você tá estressada, você precisa fazer meditação? Aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho paciência para isso não. Aí a pessoa fala assim, é justamente por isso que você tem que aprender a fazer meditação. É bem isso. Ju, não tenho tempo para refletir em mim. Tem filho, tem casa, tem trabalho. É por isso mesmo que você tem que pegar ali um tempinho. Seja na hora que você tá tomando banho, seja na hora que você tá tomando ali seu café, seja daquele 2 minutos que você tá abrindo seu guarda-roupa. Reflita sobre você. Nos pontos aqui justamente que eu falei durante a live, tá? Quarto, o que te fazia se sentir bonita, bem vestida, poderosa antes que você não usa agora? Lembra do exemplo que eu falei aqui sobre o tomara que caia? Quase não se usa tomara que caia hoje em dia, porque não tá muito na moda, né? Mas, por exemplo, uma saia justa. Ju, antigamente eu me sentia linda, maravilhosa com aquela minha saia justa, tubinho, preta, brilhosa que eu tenho no meu guarda-roupa. Mas hoje em dia aquilo lá não rola. Tá, mas o que naquela saia te fazia se sentir dessa forma? Era o brilho? Era o fato de você se sentir sensual? Será que não tem outro item que você consiga substituir, por exemplo?
Quando a gente fala de sensualidade, não está só relacionado às roupas justas. Materiais também transmitem coisas diferentes, significados, sensações diferentes. Por exemplo, o couro também faz parte desse grupinho do sensual, da comunicação, né, que transmite sensualidade. Por que não, então, usar uma calça de couro, uma jaqueta de couro? Bom, é prático, é confortável, é estiloso, vai te dar aquele ar mais sensual. Ju, mas eu não sei se eu usaria uma calça de couro, não. Ok, é por isso mesmo que você tem que entender o seu estilo pessoal. Porque dependendo do seu estilo pessoal, você vai entender o que você consegue segurar ou não no seu visual. Que faz parte da sua personalidade e o como você gosta, inclusive, de se sentir. Ok? Quinto ponto. Quais características desses itens faziam você se sentir bonita, poderosa e bem vestida? Nesses itens que você usava antes e que você não está mais usando agora. Seja uma roupa que ficou justa, seja uma roupa que é porque a criança puxa, você tem que agachar, seja um salto porque, né? A gente sabe que na praticidade agora não cabe mais. Faça essa reflexão. E por último aqui, nessa nossa live, quero deixar uma mensagem. De mãe para mãe. Você não virou mãe. Você acumulou mais um papel na sua vida. Muito importante, por sinal, diga-se de passagem. Mas, quanto mais você se olhar, se cuidar, se sentir poderosa e capaz de si mesma, mais você vai poder dar exemplos de autocuidado e autoamor para os seus filhos. Principalmente se você tiver uma filha. Você gostaria que ela não se sentisse bonita? Que ela não se vestisse bem, e no sentido de bem, de se sentir bem, de se olhar, de se cuidar, de ter esse auto-amor? Gente, mães, mamães, sempre lembre-se, crianças aprendem com exemplos. Seja um exemplo. Por mais que você fale assim, poxa, não tenho tempo, eu tenho que cuidar da casa dos meus filhos, eu tenho que cuidar deles. Sempre lembre-se disso que eu falei. Crianças aprendem com exemplos. Se você quer ser uma mãe que ensine autoamor, ensine autocuidado, se esforça para isso. Se olha. Sempre a gente arranja um tempinho ali. Quando a gente estabelece prioridades, a gente consegue. E os primeiros passos justamente para você conseguir fazer isso é fazer essas reflexões do antes e o agora. Não o antes de eu não ser mãe e agora que sou mãe, não. É o antes, quando eu não tinha a minha função de mãe, e agora que eu tenho a minha função de mãe. O que mudou? O porquê? O que eu gostava antes, o que cabia em mim antes, que não cabe agora, mas que eu sinto falta. Usar roupas largas, confortáveis, básicas, não é por acaso. É o reflexo dessa falta de ajuste que você tem agora entre seu novo estilo de vida, a sua nova função e a sua personalidade, o seu estilo pessoal, que ali, não estão alinhados. Então, faça essa reflexão. Deixei os pontos aqui para você refletir a respeito. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários ou corre lá nos stories do Instagram, que eu sempre abro caixinha lá, eu sempre estou batendo papo com vocês, eu adoro, né? E de mãe para mãe. De mãe para mãe, gente. Se cuide. Faça o melhor que você pode, obviamente, sem se culpar.
ok? Um beijo, até mais, tchau, tchau.